Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Bem-vindos então a mais um Plantão BL, um quadro onde eu atualizo vocês dos lançamentos mais bombásticos da semana. Então vem comigo que agora nós vamos pro Mauá Respect for Taste. Nos últimos capítulos nós tínhamos parado quando Sanguinan tinha finalmente moldado Dao no corpo perfeito, segundo seus padrões. E a primeira noite deles finalmente aconteceu. Só que desde o começo era obviamente claro que Dao tinha muitos sentimentos por Sanguinan, enquanto ele só pensava na química nos oba-oba. O contraste é gritante. Dao é um doce apaixonado por rosa, por ursinhos, pelos detalhes fofos. Sanguinan é prático, cético e não aceita nenhuma cueca de bichinho. A cueca do bichinho é divertido. E é óbvio que isso ia dar algum problema. Depois da primeira noite deles juntos, vamos ter Sanguinan acordando no quarto do Dao. Sanguinan acorda e fica apavorado com o Cherry, que é o passarinho do Dao. Outra coisa que deixa o Sanguinan apavoradíssimo é o péssimo gosto de Dao para roupas. Então ele tá chocado que ele tá vestindo aquela roupa. Porém, as roupas em Dao ficam bonitinhas. O Sanguinan tava embasbacado com o aventalzinho de decoração que o Dao tava usando. Obviamente, ele tava pensando para um lado mais, mais 18. Sanguinan questiona sobre o pássaro e o Dao apresenta o Cherry. Sanguinan fica chocado porque ele não tinha visto o Cherry em nenhum momento na noite passada. Vamos ter então o Sanguinan pensando nos prós e contras em namorar o Dao. Ele tá completamente embasbacado com a beleza do Dao. E então ele só me larga vamos namorar. Pensa no coitadinho do Dao que quase teve um tiricotico. Então Sanguinan comenta que o oba-oba deles não foi ruim, que com certeza namorar Dao vai ser uma ótima experiência. Mas Dao quer manter a esperança, então ele fica pensando, tudo bem, né? Não tem problema. Eventualmente, quem sabe, talvez ele desenvolva sentimentos mais profundos por mim. No outro dia temos Dao na faculdade e ele tá rodeado de gente agora, e isso acaba fazendo Sanguinan começar a sentir um pouquinho de ciúmes, mesmo que ele não queira admitir. A solução que o Sanguinan encontrou foi mandar uma mensagem pro Dao com um quarto de motel e fazendo o Dao ir até lá. E daí lá o Sanguinan comenta que agora ele tá todo bonitão e ele tá rodeado de gente. E Dao pergunta se ele tava bravo e o Sanguinan fala que é só um pouquinho. Dao faz um charminho falando que ele tá com medo do Sanguinan e o Sanguinan fala, ai, este rostinho é o meu pecado. E daí eles se beijam e vocês já imaginam o resto, né? O Oba-Oba enlouquecido. No meio do Oba-Oba, o Sanguinan fica toda hora largando uns comentários desagradáveis sobre os ex-parceiros dele, porque o Sanguinan tá levando tudo isso como se fosse um grande esporte. Então ele fica meio que comparando situações. E o Dao, ele tem várias inseguranças. E qualquer um ia ficar extremamente chateado na situação dele também, coitado. Ele ainda aguentou muito e foi simpático. No dia seguinte, vamos ter Dao ajudando uma colega de classe a carregar algumas caixas. Ela fica tocando no braço dele como agradecimento, falando que vai pagar uma comida pra ele, alguma coisa. E Sanguinan vê aquilo e o sangue dele fica fervendo. Dao acaba enxergando Sanguinan, fica super feliz e corre sorridente até ele, mas Sanguinan não aguenta. Ele fica puto e ele puxa o Dao num canto, leva ele até uma escada de incêndio e comenta: não deixe as pessoas ficarem tão perto de você, parece que todos querem te roubar de mim. Quando o Dao explode falando que ele sente ciúme e falando sobre a função dos ex, do Sanguinan, tadinho, ele tá se tremendo todo, choramingando. Me identifico. E o Sanguinan fala, tudo bem, eu entendi, eu vou tomar mais cuidado. E então eles terminam essa pequena discussão com um beijinho. Na volta pra casa, o Dao, ele tá se dando conta que nos últimos dias eles basicamente só ficam fazendo oba-oba e ele fica se questionando se talvez ele deveria dar uma seguradinha, se não tá sendo uma coisa demais, assim, que talvez o Sanguinan esteja enxergando ele como se ele fosse um equipamento de academia pra perder peso. Então, na porta do apartamento de Dao tem uma caixa e ele se recorda que o Sanguinan falou que tinha comprado alguns presentes, algumas roupas pra ele. Sanguinan comenta que o Dao gosta muito de rosa, mas ele não usa nenhuma roupa rosa.
E Daon fica extremamente feliz. Pensa num bichinho feliz, era ele. Vamos ter o Daon recapitulando um pouquinho da infância dele, de que ele usava muito rosa quando era criança, só que ele era gordinho, pequenininho, e usava rosa e o pessoal apelidou ele de porquinho. Então isso gerou um grande trauma nele e ele resolveu nunca mais usar rosa. E o sentimento que Daon tem é que o Sanguinã tá curando a alma dele aos pouquinhos. Uma das roupas é um grande moletom rosa. Vamos ter então no próximo dia o Dao mandando mensagens pro Sanguinã. As mensagens deles é basicamente o Dao avisando que ele vai ir numa reunião com os colegas dele, que ele nunca tinha ido, ele sempre pulava e hoje ele tava a fim de ir. A única coisa que deixa o Sanguinã chateado é que o Dao não mandou nenhuma foto da roupa dele, então ele imaginou que talvez ele não tenha gostado. Corta então para Sanguinã saindo da faculdade, vamos ter o amigo dele tentando pedir carona e Sanguinã dá uma desculpinha dizendo que ele tá esperando pelo Dao, então não tem como ele dar carona na moto. Mas o amigo diz que o Sanguinã tá mentindo, porque o Dao saiu com o pessoal da turma dele e Sanguinã se questiona como é que tu sabe, meu querido? Então o amigo mostra uma foto no Instagram que tá o Dao no fundo, encostado numa menina e aparentemente completamente bêbado. Agora imagina num bicho brabo. O sangue não tá explodindo de ciúme. O amigo só consegue pensar: fiz merda. É isso aí, Deus. Coitado da Daon, boa sorte. Encontrarás, papai do céu. As meninas, colegas ali do Daon, estão tentando acordar ele, dando remédios para ressaca. E enquanto isso, o Sanguinã aparece e diz que vai levar ele embora. Então o Sanguinã pega o Daon, bota nas costas e começa a levar ele embora. Imagina o peso que o Dao é um bichinho grande. Vamos ter uma cena relativamente engraçada do Sanguinan jogando o Dao dentro do carro e ele tá muito puto. E daí o Dao fica fazendo uns barulhinhos assim, imagina, tu tá meio dormindo e tal, a pessoa te arremessa num carro, tu resmunga. E o Sanguinan fica tipo, meus ovos, e dá um tabefe na bunda do coitado do Dao. O Sanguinan, ele tá assim, ó, o puro suco do ódio. O problema é o que ele pensa a seguir. O pensamento dele é: eu vou fazer você passar pelo mesmo incômodo que eu passei. No outro dia, então, vamos ter Dao acordando no quarto dele, sem entender como é que ele chegou lá, e o Cherry avisa que foi o Sanguinan que passou por ali. E Dao fica super feliz. Ele se lembra mais ou menos do Sanguinan largando ele na cama. E ele fica com o coração quentinho de que tem alguém cuidando dele. Mal ele sabe que o inferno vai começar agora. Vamos ter então o Dao chegando na faculdade, todo lindo, todo maravilhoso, feliz da vida, dando oi pro Sanguinan e o Sanguinan já começa dando um gelinho básico. Ele não tá entendendo qual é a da atmosfera e dele começa a falar sobre as roupas, que ele tava muito feliz. E o Sanguinan só fala: "Ah, tudo bem, tanto faz, vai te sentar aí." O Dao começa a perguntar o que que eu fiz de errado, se eu fiz alguma coisa, tipo, deixa eu me desculpar. E ainda furioso, o Sanguinan fala: esqueça, só te senta aí. Ai, coitadinho, cara. O Daô fica com os olhinhos cheios de água. Olha, é só conversar. Gente difícil e burra. Enfim, vamos ter então o coitado do Daô tendo uma crise de ansiedade ali, pensando que o Sanguinan tá ignorando ele completamente, que ele não tá se virando para trás, que ele deve estar super furioso. Vamos ter então uma sequência de eventos do Daol procurando o Sanguinan em todos os lugares possíveis da faculdade e ele não encontra. Daol procura por todos os lugares, ele liga, ele manda mensagem e ele fica sentadinho num banco meio sem esperanças, assim, só esperando o tempo passar. E enquanto ele tá ali, todo angustiado, sofrendo, ele escuta a voz do Sanguinan. Quando ele olha pro lado, o Sanguinan tá falando com uma outra pessoa, um outro menino. E o Daol tá arrasado. Ele procurou o Sanguinan por todos os lugares. E ele tá ali, bem faceira, conversando com uma pessoa sem se importar com o Daol. O Sanguinan nota o Daol e ele começa a fazer meio que um charme pro outro menino pra fazer um ciúme no coitado do Daol. E o Daol já começa com mil e uma teorias de novo, de que talvez seja um ex-namorado, que talvez seja uma pessoa que ele também tenha química. Vamos ter então o Daol pegando o braço do Sanguinan e puxando ele pra, tipo, me dar atenção, que nós vamos ter que conversar. E a carinha do guri no fundo foi exatamente a minha cara, eu me identifiquei tanto. Parece aquele gatinho do Gato de Botas.
Então o Daou questiona: este cara é exatamente como eu? Daou larga um. Desde que seja bom no oba-oba, qualquer um é bom pra ti. Então, passando esse momento, eles vão pra uma sala de aula e a primeira coisa que o Daou questiona é por que que o Sanguinão não atendeu as ligações. Daou pergunta por que que o Sanguinão tá bravo, que ele deveria pelo menos dizer o motivo, e o Sanguinão fala que ele já tinha avisado o Daou para não ficar se envolvendo com outras pessoas. Que o Daou tava usando as roupas que ele comprou, andando por aí todo bonitinho, ficando bêbado, deixando as pessoas passarem a mão nele, que o Sanguinão tava furioso. Daou começa a tentar se desculpar, e então o Sanguinão larga que o Daon não consegue nem fazer isso direito, que ele fica por aí sorrindo pra todo mundo, deixando as pessoas tocarem nele, que ele parecia barato. E Daon tem vários questionamentos, tipo, pessoas me tocando? Barato? Eu realmente fiz isso? E daí Daon também fica pensando que ele também tava morrendo por dentro, que ele também tava morrendo de ciúme, que o Sanguidan também fica sorrindo pra todo mundo, deixando todo mundo tocar nele, ele fica tocando em todo mundo. Então Daon começa a explodir. Ele perde a paciência também, ele começa a jogar umas verdades na cara do Sanguinan, de por que tudo era sempre sobre ele. Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? O Daon fala que até antes deles começarem a namorar, ele já sentia muito ciúme do Sanguinan, e agora que eles estão namorando, piorou bastante. Mas que o Daon, ele tava suprimindo todos esses sentimentos, ele tava se segurando, ele tava se controlando para não deixar o Sanguinan chateado. E então Daon fala novamente que Sanguinan faz sem se dar conta, mas ele fica toda hora falando sobre os ex-namorados dele durante as intimidades dos dois. E então Daon fala que isso machuca ele bastante e que ele também tem ciúmes, ele também tem esse sentimento. Sanguinan fala que ele não acredita que Daon segurou isso durante todo esse tempo. Daon então fala que ele tem a sensação que o Sanguinan vai abandonar ele a qualquer momento desde que a química pare de ser boa. E que ele aguentava todos esses sentimentos de insegurança porque ele tinha muito carinho pelo Sanguinan. E que ele estava disposto a aceitar qualquer coisa, qualquer migalha, se isso significava ter o Sanguinan na vida dele. E então Daon fala: você sabe por que eu me sinto tão inseguro? Ele fala que o Sanguinan nunca disse nenhuma vez que ele gostava do Daon. Ele nunca falou eu te amo ou eu gosto de você. Daon fala: você só precisa de alguém que seja compatível com você, não é? E então o Sanguinan ele fica tentando escapar daquela situação, ele tenta sair dali. O Sanguinan fala que eles deveriam os dois ficar longe um pouco, esfriar a cabeça e se acalmar. Meu Deus, e acabou nessa tensão. Tá entendendo? Bem novela mexicana. Meu Deus. Tem mais coisa legal chegando semana que vem. O resto da história com certeza vai ser uma delas. Então segura na minha mão, não me odeiem. A gente vai chegar lá. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.